Iniciando agora, então, mais um Falando em Dança de Ventre, podcast das Filhas de Ra. E aqui agora a gente está totalmente online, cada uma em um estado, uma cidade. O país é o mesmo, dois, né? Mas um país diferente. Então, para começar, a gente começa com a Emeline, que está lá em Dubai. Emeline Azar. Estamos aqui também diretamente de Porto Alegre com Farida Azar. Hello! E eu, que vos fala, que estou em Curitiba, Bahira Azar. Então, o que a gente pensou hoje foi falarmos sobre o artístico quando ele acontece no estilo tribal. Será que tem diferença? Será que não tem? Né? E aí, o que é um estilo tribal também, né? Então, assim, passando rapidamente, vamos dizer que o tribal está para a dança do ventre, como talvez o moderno esteja para o balé. São regras um pouquinho diferentes, mas dentro daquela mesma base que é a dança do ventre, a gente falaria mais ou menos assim. E aí, então, o artístico na dança do ventre no estilo tribal. O que isso tem de diferente? O que a gente vê de diferente? Às vezes a gente olha e parece tão diferente o artístico, mas tu olha os movimentos são, né, mais ou menos, tem aquela base. O que me chama mais atenção e o que me traz assim um certo incômodo é que falou em tribal, a primeira coisa que faz é preto e malvadona, aquela cara de mal, assim, agora eu vou te pegar, agora eu sou do mal, sou uma bruxa, parece assim que é alguma coisa, alguma questão mais assim de feitiçaria, né? E eu não sei o que vocês acham disso, se vocês percebem isso, vocês percebem alguma coisa diferente, ou se essa é mesmo a primeira coisa que aparece quando se pensa em tribal. Assim, vou começar. Quero deixar bem claro que é a minha opinião nessa discussão, entendeu? O que acontece? Às vezes as pessoas se encantam por uma imagem e esquecem que por trás dessa imagem tem que ter um estudo. Eu vou fazer comparativo com a dança cigana. Pega a dança cigana, todo mundo acha que é só botar uma roupa colorida, uma saia rodada e sair balançando a saia, tô dançando dança cigana, beleza? Então, às vezes a pessoa ela não tem conhecimento técnico, né, de toda aquela história que tu vai falar, né? Que eu sei que tu vai falar, mas assim, de toda aquela história que eu não vou fazer spoiler aqui, né? Daqueles detalhezinhos que nasceu, quando foi, daí quando veio, daí, né? Então, todas aquelas coisas tem um porquê, tem uma história. Então não é só tu vestir preto, fazer cara de malvadona, o gótico. Porque, querendo ou não, o estilo gótico, ele trabalha mais o imaginário das pessoas, né? Então é uma coisa mais fácil de ser fantasiável, vamos assim dizer. Então as pessoas acham que se ela botar uma roupa preta, fazer uma cara de malvada e fizer um shimmy, ela tá dançando tribal. Mas não necessariamente, né? O artístico do tribal, ele vai muito além disso. Pronto, falei, a intenção aqui não é ofender ninguém, mas é a minha opinião, que eu acho que as pessoas, quando querem dançar algo diferente, ela tem que pensar muito que tem um estudo por trás, né? E que tem que estudar, gente, né? Porque, que linda, vou botar isso daqui. Não, tem que estudar, tem um porquê. Ainda mais nesse estilo, que não é só... uma coisinha diferente, não é uma dança do ventre que tu botou uma roupa preta. Não, o estilo tribal tem todo um alicerce, tem toda uma história também. Ele é uma ramificação da dança do ventre. Ele não é uma dança do ventre com uma roupa diferente. Pronto, falei. Na minha visão, né, eu entendo pouco sobre tribal. Né? Então, não tenho um estudo aprimorado sobre este assunto. Quando a gente fala em tribal, realmente as pessoas têm essa visão que é meio dark, né? Mas o que eu percebo, assim, pelo pouco que eu sei, é que o tribal, ele parece ser algo mais contido, algo mais sentido. Enquanto, não que a dança do ventre não tenha, mas a dança do ventre, ela me parece, sim, que ela pode ter desde o contido até o super alegre, até o super de festejar, que é o
que é o que eu percebo, assim, posso estar errada, né? Porque tudo exige estudo para entender as bases, né? Mas Depende. mas então, falando nessa questão dos estudos, né, que a Emeline já começou, pensando rapidamente no que é o tribal, né, lembrando que ele vem lá, a primeira bailarina foi com toda aquela história da americana lá, que era muito purpurina, daí ela resolveu ir lá resgatar a história da dança do ventre. Ela vai para os países árabes e estuda lá bem no fundo, bem nas raízes, e leva para os Estados Unidos. E aí nos Estados Unidos acontece toda uma questões. Aí tem uma bailarina Neritio, Carolina Neritio, que resolve fazer como se fosse uma tribo. Quando diz uma tribo, é que assim, ó, tu é do tribal aqui do Brasil, tu vai lá para a Austrália, tu diz assim, eu sou... E as pessoas conseguem dançar porque elas têm os mesmos códigos, uma série de coisas assim que tá, mas tudo bem. Mas ela não tem nada de tristeza ou de... Ela é muito alegre, inclusive, né? Elas dançam com snooze e é uma gritaria, porque como ela vai lá buscar na base, ela traz a zaruta, né? Tu vê as bailarinas tribal, elas têm aquela zaruta super alta, porque elas trazem, né, lá, essa ideia, então elas gritam muito, elas fazem muitas festas, elas trazem na roupa os tons mais crus, não os tons crus, mas os tecidos crus, a pintura mais de rena, aquela pintura, né? Então, isso tudo leva a uma questão tribal. Só que daí teve uma bailarina americana, que é a Rachel, que ela puxou para essa parte, só que ela é linda, ela é maravilhosa, né? Então ela puxou para essa parte preta, e aí foi onde deu toda aquela história, que aí todo mundo, né, pega mais essa questão do fusion, né? Que aí é o tribal fusion. E só que se tu for olhar aqui no Brasil, nossa, tem o tribal brasileiro, tem o tribal que eles misturam, que vai beber, né, nas fontes de axé e aquela coisa toda lá do Nordeste, e aquilo é muito festivo e é sorridente, não tem nada de tristeza ou de, né? Tem muita alegria e coisas assim. Então, às vezes, é bem a questão do estudar mesmo, mas também é muito com quem, a tua referência que tu tem e com quem tu te identifica, né? Se tu te identifica num tribal mais puxado para uma coisa gótica, ok, né? Mas é lembrar muito que não é só isso, né? Não é só isso, que tem muita facerice, e o tribal brasileiro tem tipo assim, é muito festeiro, né? Faceiro. Tem toda aquela questão bem de brincar, né, com a dança. Eu só desmistificando o tribal. Mas é que é justamente isso, é aquela coisa que se destacou mais, né, o gótico, porque brinca, né, com o imaginário das pessoas, e também ele foi disseminado através de uma mulher maravilhosa, né, tipo viralizou a Rachel, né, mas aí as pessoas às vezes acham que é só isso, mas eu insisto, eu vou falar de novo, né, as pessoas têm que estudar, têm que saber que existem várias diferenças, por quê? Minha opinião, tá? É aquela mesma coisa que vocês escutam há tanto tempo. Nós, como professoras, não somos obrigadas a gostar de tudo e nem sermos perfeitas em tudo. Mas, como professoras, temos a obrigação de saber dançar tudo para ensinarmos e as nossas alunas terem o direito de saber, né? Enfim. Então, eu penso que no tribal seja a mesma coisa. Não que tu vá ter que saber dançar isso, aquele estilo. Mas tem que saber, pelo menos, ensinar, ou pelo menos falar, né? Ai, olha só. Ou até quando a pessoa perguntar, né? Aqui o nosso estilo é esse, mas existe esse. Porque às vezes, quando a gente é muito verde num conteúdo, a gente olha aquilo e, meu Deus, é isso. E daqui a pouco tu conhece, meu Deus, olha, mas isso também é legal, né? Então, nós como professoras, como mediadoras de cultura, vamos assim dizer, a gente tem a obrigação de dizer que existem essas coisas diferentes para que as alunas vão atrás daquilo que elas gostam, né? Mas eu insisto, gente, não é só se fantasiar, tem que, né, colocar o artístico, a intenção. É que nem tu querer dançar um gótico sorridente ou dançar um brasileiro triste,
né? Então tem essa diferença do artístico. E eu acho assim que para dança do ventre também é a mesma ideia, né? Quem é verdinho, assim, quando entra, vou fazer dança do ventre, porque é bonito, tem bastante brilho. Quando a gente começa a fazer aula, aí a mediadora vai lá e fala assim, não, esse é só um estilo de dança do ventre. Existe o Khalid, existe o Meleia, né? Existe outro e não fica. É sério? Eu achei que era só isso. Então, né, o tribal também é a mesma coisa, né? Existem N vertentes, vamos dizer. E quando tu pensa no artístico, né, no tribal, por exemplo, ele te dá uma liberdade para te trabalhar com isso, né? A liberdade é bem... E aí, pensando nessa liberdade, assim, não uma liberdade de escolher qual é, essa já é uma liberdade que tu tem, né? Mas assim, eu vou trabalhar esse estilo, mas eu quero que as pessoas percebam isso aqui no meu artístico, sabe? Aí, assim, eu vou pegar essa música super rápida, mas eu quero que eles percebam que o meu sentimento ou o que eu tô querendo expressar aqui é outra coisa, sabe? Entende? Essa liberdade, assim, que te dá, tipo assim, ó, eu vou dançar uma música trifaceira, só que eu quero que eles achem que eu estou depressiva, né? Então, a Bey que adora isso, né? Aqueles lentos, assim, a música tá 1000 e o lento vem... Slow motion. Que daí essa é bem uma parte que a gente pode trabalhar o artístico no tribal, né? Essa questão das mudanças de temperatura da música. E como encanta, né? Porque tu, assim, na percepção, tu acha que vai acontecer conforme tá tocando, quando vê, surpresa. Mudou, não é isso. Isso eu acho fenomenal no tribal. Quando a pessoa tem aquele, né, aquele sentimento, quando tem aquele feeling de baixou assim, e eu gosto muito dessa mudança de humor, tu falou, né, Bárbara? Pode ser. Essa mudança de humor, essa mudança de linearidade, eu acho que enriquece muito. E isso que tu falou da liberdade, sim, eu acho que é bem essa palavra, né? Não é que, por exemplo, na dança do ventre, comparando, que a gente não tenha liberdade. Mas é que tu já tem ali, né? Quando tu for dançar um ballad assim, quando tu for dançar um saíde assim, quando tu for dançar um rally assim. Então já tem aquilo, porque é a representação de um povo. Quando tu dança um tribal, fazendo comparativo ainda, seria como se a gente estivesse dançando uma projeção em dança do ventre. Que também te dá essa liberdade, né? De tu fazer as caras e bocas, de fazer as transições. Liberdade, eu gostei dessa palavra. Mas e aí também, aí chega outra questão também, nessa questão da liberdade, da gente saber aonde que a gente está indo com o tribal e aonde não, isso aqui já não é mais tribal, né? Aqui passou para uma fusão. É simplesmente uma fusão. Vou fusionar, sei lá, tango com dança do ventre, né? E aí tem aquela partezinha assim, onde está a dança e aonde está o tribal. Mas aí são questões, né, bem... De estudo! De estudos. Boa, de estudos. De até onde vai esse limite para não virar outra coisa, né? Tem que saber o que vira também, né? Tem que saber por isso tem que estudar, né, gente? Para até saber se tu tá realmente fazendo um tribal ou se tá fazendo uma fusão, né? Ou se tá fazendo um tribal fusionado, ou se tá... daí começa a enlouquecer as pessoas, né? Aí também tem outra questão, quando tu fala em liberdade, né? Tem pessoas que dizem que a dança do ventre não te dá essa liberdade, né? Às vezes, muitas pessoas saem da dança do ventre e passam para outras porque elas acham que a dança do ventre não te dá essa liberdade de artístico, né? Dentro da dança do ventre.
E eu não acho isso verdadeiro. Eu acho que às vezes o tribal mesmo, se tu for ficar no tribal, não ficar pulando só para fusões, no caso, né? Eu acho que ele é mais limitante na parte artística e de dança do que a dança do ventre. Eu acho que a dança do ventre te dá mais liberdade para fazer coisas do que o tribal. Porque se tu olhar uma bailarina de tribal, tu olha, tu sabe, tá. Tu olha meia hora, tá. Tu começa a cansar, porque assim, tu sabe tudo que ela vai fazer, né? Ela não sei, é uma percepção minha só, assim, eu não acho que ele seja tão libertar, assim, né? Tão libertário. Eu acho que Mas pode também te limita. A não ser que tu vá fazer outra coisa. Bom, vou fazer fusão, então é outra coisa. Mas eu acho que isso de limitar é muito dos olhos de quem vê, né? Por exemplo, se tu for comparar, vou comparar nossa escola, né? Aonde aqui a gente somos uma escola onde nós temos tanto bailarinas de dança do ventre, que dança moderno, como contemporâneo, como estilo egípcio, nós temos de tudo aqui na escola. Então aqui a gente acaba tendo uma liberdade maior. Quando tu vai para uma escola que tem só um estilo, por exemplo, estilo egípcio, ele acaba não trabalhando tantas outras coisas, né? Então talvez sejam essas as pessoas que acham que a dança do ventre acabe sendo limitada, porque realmente, se ao invés de fazer um braço assim, tu só pode fazer um braço assim, acaba ficando limitada, né? E agora eu fiquei pensando, porque realmente isso do tribal, mas o que chama a atenção? Vamos voltar a falar do gótico, porque o gótico tu sabe que me prende, né? Aquela questão do artístico, né? Eu acho que o que prende mais as pessoas no tribal é quando, nem digo a técnica em si, mas quando elas colocam o artístico e a intenção e aquela coisa que talvez a bailarina lá na dança do ventre não aplique tanto. Às vezes a bailarina da dança do ventre tá tão preocupada com o time dela que o sorriso fica, né? Com o sorriso paisagem, exatamente. E o tribal, ele te, né, força a trabalhar o artístico, porque a música, né, daquela trabalhada. Talvez seja isso, né? Não sei. Porque se tu parar pra pensar, que nem tu falou, tá ali meia hora assistindo, já fica... Tá, tecnicamente. Mas se a bailarina tem um artístico, né, muito bom, tu nem vê que ela tá meia hora fazendo o mesmo movimento, né? Vamos assim dizer. Artístico, gente. O segredo é estudar. Estudar o artístico, estudar se tá fazendo uma interpretação correta, dançar com sentimento também, estudar o sentimento. Acho que para qualquer modalidade, né? Tanto dança do ventre. Se tu tiver um artístico meia boca, vai ficar limitante e maçante, né? A dança. Sempre, né? O artístico é super importante. Gurias, eu me perdi um pouquinho no tempo. Nós estamos... estourando o nosso tempo. Já estourou um pouquinho, na verdade. Então tá. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma coisa para colocar que acham importante, assim, nesse momento? Estudem. Estudem, gente. Estudem muito. Estudem sempre. Sempre tenham teoria e prática alinhadas. Nunca só teoria, nunca só prática. Temos que sempre ter teoria e prática andando de mãos dadas. Isso garante que você seja uma bailarina excelente, que você seja uma professora excelente, que você forme alunos excelentes e assim por diante. Então tá. Então essa questão do estudo, ele é importante para segurança também, né? Tu saber o que tu tá fazendo, tu ter propriedade no que alguém te perguntar, tu conseguir responder e saber do que aquilo se trata, né? Tu tem mais propriedade, mais segurança para tudo, para aula, para passar, para tua coreografia. Então tá. Então nós vamos terminando por aqui hoje. Muito obrigado por estar aqui conosco. E vamos deixando para o próximo Filhas de Rá. Semana que vem tem mais. Até lá. Até. Beijocas. Até, gente.